Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal RC Coleta. E galera, nesse vídeo aqui eu vou fazer um programinha com vocês que mostra se o número é primo ou não, certo? Então, para você que não sabe, o número primo é um número que só possui dois divisores, certo? No caso, um e ele mesmo. Então, se o número for divisível por um e por ele mesmo, somente isso, o número é primo. Caso contrário, ele não é primo, certo? E eu vou criar um programa aqui com vocês em Python que mostra se o número é primo ou não, certo? Então, vamos começar. Bem, primeira coisa, vamos colocar aqui uma variável chamada num, que é um int, certo? Int input, e aqui a gente coloca digite um número, certo? Digite um número, dessa forma. Então num é igual a int input, digite um número, ok? Beleza, então aqui a gente tem o input, onde a pessoa vai digitar um número, e aqui a gente vai criar uma lista aqui embaixo, certo galera? Essa lista ela pode ter qualquer nome, no caso eu vou chamar ela de primos, tá bom? É uma lista vazia, você chama ela do jeito que você quiser, declara do jeito que você quiser, tem dois jeitos de declarar uma lista vazia, né? E bem, agora a gente vai criar um for a, né? For a, então a gente está criando um for na variável a in range, ou seja, no alcance de 1 até num mais 1 dessa de num mais 1 dessa forma, ok? O que isso aqui significa? Bem, a gente está criando um for na variável a, então a vai percorrer nosso for, que começa no 1 e vai terminar no 1 mais 1, ou seja, por que a gente coloca no 1 mais 1 aqui? Porque basicamente o for ele ignora o último número, certo? Então, por exemplo, se eu fizesse um for de 1 a 5, ele iria fazer de 1 a 4, não de 1 a 5, certo? Se eu quisesse que ele fosse de 1 a 5, se eu quisesse que ele fizesse o for de 1 a 5, então eu deveria colocar de 1 até 5 mais 1, certo? Então, por causa disso, eu coloco aqui no mais 1 para ele até o valor digitado pela pessoa, ok? Bem, agora a gente coloca um if, certo? If num, que é a variável, porcentagem por a, né? Ou seja, eu já vou explicar essa porcentagem para vocês. Igual a 0, ele vai executar esse if, certo? Então o que essa linha significa? Se num, porcentagem por a, né? Esse porcentagem, galera, no Python significa módulo, ou seja, o módulo da divisão. O módulo da divisão é o resto da divisão, certo? Então se eu for dividir o num por a e o resto da divisão for 0, o que ele vai fazer? Ele vai colocar na nossa lista primos, append a, dessa forma, ok? Então toda vez que o número for divisível por a e o resto for 0, então se o número for divisível por a, o resto dele vai ser 0, a gente coloca um append ali, certo? E aqui a gente coloca um pass no nosso else, que nem precisava existir na verdade, mas enfim. Ok, bem, agora a gente vai verificar o que aconteceu, certo, nesse for. Então if len de primos, né, que é a nossa len de primos, dessa forma, certo? Então, ou seja, a gente vai ver o comprimento da nossa lista. Se o comprimento da lista for igual a 2, ele vai falar que o número é primo, certo? Mas antes, por que o len de lista tem que ser porque o len de primos tem que ser igual a 2? Bem, galera, é bem simples. Se o número, porque quando a gente executa o for, toda vez que o número for primo, ele vai sempre ter dois elementos dentro dessa lista. Por exemplo, se eu digito o número 11, que é um número primo, ele vai dividir o número, ele vai começar o nosso for, certo? O primeiro número do for é o 1. Ele vai dividir 11 divisível por 1 e dar o resto dá 0? Sim, é. Então ele vai adicionar aqui. Aí depois ele vai tentar de novo. 11 divisível por 2? Não, não é. Então ele vai fazer o else aqui e vai reexecutar o for. Aí depois ele vai ficar executando até que chegar no 11. 11 divisível por 11? Sim, 11 divisível por 11. Primos.append a. Ou seja, ele vai adicionar então o número, certo? Ele vai adicionar o número de A e o resultado, e sempre que o número for primo, o tamanho dessa lista sempre vai ser 2, tá bom? Não importa a condição, sempre vai ser, certo? Agora a gente coloca aqui um print, né, pra deixar bonito, e a gente coloca aqui um print formatado, né? O número num é primo, certo? Dessa forma, ok? Depois a gente coloca um else, coloca um print aqui, e coloca aqui o número num, aí tem que colocar aqui, né? Número num não é primo, certo? Dessa forma. E pronto, galera, o código acabou. Bem simplesinho esse código, certo, galera? Ele foi exatamente 13 linhas. E bem, esse aqui é o código pra gente decidir se o número é primo ou não. E agora vamos testar o código, óbvio. E bem, galera, pra gente saber se o número... Eu tô com uma tabelinha aqui de números primos, né? Pra gente ver se funciona mesmo o nosso programa. Então digite um número. 0, galera, não é um número primo. Se eu dou enter, ele coloca 0, não é primo, certo? Agora, 1 também não é primo, certo? Se a gente coloca, ele também coloca que o número 1 não é primo. Mas agora o 2 é primo, certo? Se a gente coloca 2, ele coloca o número é primo, certo? Se a gente coloca agora o 3, ele coloca o 3 é primo, porque o 3 é realmente o número primo. Agora 10.
10 não é um número primo. Se a gente dá um enter, ele coloca, não é primo. Agora se a gente coloca 11, que é um número primo, ele vai colocar. O número 11 é um número primo, certo? A gente pode ir testando aqui até o infinito além. Você vai ver que ele sempre vai dar o resultado certo, tá bom? Então a gente sempre vai colocando e ele sempre vai falando o resultado, ok? Então bem galera, esse aqui é o vídeo que eu fiz pra vocês, certo? Um grande abraço e fiquem bem.